Tá. Então a gente tá gravando a parte 2 aqui, fazendo uns comentários sobre mudança de base. Então vamos pensar num exemplo que é o seguinte. Vamos usar essa notação, né, de operadores de transformações lineares. E essa é uma transformação que ela é da seguinte forma. Eu vou tomar um vetor xy, certo? E aí ele vai modificar as minhas coordenadas, onde eu vou ter. Vou começar com esse exemplo aqui. Eu tenho, não sei, 2x mais 2y, 2x mais 2y. Como que a gente geralmente representa isso? Se a gente está pensando numa representação de matriz. Com a base Representa. canônica. É. O texto estaria com 0 e 0, 1. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar T para o vetor 0, 1. Quem que ele vai me dar? Vai ser 2 e 2, certo? Sim. E o meu vetor 1, 0, 2, 2 também. 2, 2. Ok. Aí, o que acontece? Agora, se a gente aplicar T para um outro vetor qualquer, não sei, por exemplo, 1, 3. Aí, agora vamos notação de matrizes. Então, 2, 2, 2, 2 para 1, 3. E aí, o que eu vou ter aqui? Vai ser 8, 8. 8, 8. Perfeito. Aí, vamos dizer que a gente quer fazer uma. A gente quer usar uma nova base agora. A gente quer saber quem seria essa transformação. Porque aqui, o que acontece, né? Vocês conseguem observar que essa matriz de T, ela é colocada em relação à base canônica, né? Que foi o que a gente encontrou aqui em cima. Então, só para relembrar, BC é 1, 0 e 0, 1. Esse vetor aqui, eu também estou considerando ele, então vou chamar ele de V. Essa representação também é na base canônica. Necessariamente, o vetor que eu vou obter via essa transformação linear vai ser um vetor W na base canônica. Mas, o que pode acontecer? Eu posso querer aplicar essa transformação numa outra base, que eu vou chamar de Bn, e o que vai acontecer é que eu vou pegar um vetor numa outra base diferente e eu vou encontrar um WBC, ops, não, Bn, também nessa outra base. O que acontece? Eu estou fazendo as minhas operações num sistema de coordenadas diferente, como eu tinha falado ali em cima, eu posso fazer uma translação da origem. Só que no fim das contas, o que vai me acontecer é o seguinte:
esse W que eu obter aqui, esse WBN, ele vai sim, ele vai representar isso daqui, né? Que eu estou somando as coordenadas x e y, se a gente colocar em evidência, o que que é isso? Isso é 2 vezes x mais y, x mais y. Então, independente de quem é o v aqui, no fim, eu não mudo a operação que eu estou fazendo. Então, o que está acontecendo, isso daqui vale para qualquer base. Vocês conseguem perceber que essa transformação ela é independente da base que eu estou colocando? Acho que sim. Vamos tentar ver como seria, por exemplo, se a gente tivesse um 2 e 2, 1. Quem seria T nesse caso? Essa é a nossa B. Então, quem seria T agora nessa base? É aplicado a 1001, né? Não, aí agora eu tenho uma base diferente. Eu vou aplicar nessas duas aqui. Sim. Aí, Por... tipo, pega Uhum. somente a primeira e depois pega somente a segunda. Tô falando. Isso, então, vamos lá. Então, na verdade, a gente está só em T, né, ainda. Então, T de 1, 2 vai ser 2 mais 4 dá 5. E é isso, né? E agora, É 5, 4. Não, é 5, 4. ué, por quê? Pera, a Sarah não tá. Eu acho que eu tô pensando em outra coisa, então. Hum. É que eu tô vendo isso daí como se fosse, tipo, a primeira coordenada é A vezes 1 meio, 1, 2, mais B vezes Ah, não, 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 segunda. não. Não, não é um meio, não. Vou colocar em assim, talvez. Fique mais fácil. Então, T é uma função que recebe esse vetor e me retorna um outro vetor. O que que ele faz, né? A minha aplicação? Soma esses dois elementos do x e y e multiplica por 2 nas duas entradas. Então, isso vai ser... Ó, fazendo a conta totalmente errada. Isso é 6 e 6. Ah, entendi agora. A Sarah tá aplicando aquela função nessa base, né? Isso, exatamente. Estou aplicando a função aqui nos elementos da minha nova base. Porque aí, o que acontece, né? Lembra quando a gente estava falando sobre como a gente escreve, né? Essa multiplicação de matriz por um vetor? Eu posso escrever isso como x vezes AC mais y vezes BD, certo? Certo. E daí, Eu pensava que a Sarah tava fazendo isso. Aí tava tipo, AC seria 1, 2, que é a primeira matriz ali de BN. Aí BD seria 2, 1. Aí, tipo, quando você era ter colocado 1, 2, eu pensava que era uma vezes a primeira, mais duas vezes a segunda.
Ah, tá. Não, mas é só porque geralmente a anotação, se você for olhar, é um pouco diferente, que aí ele coloca assim, como vírgula, né? X, vírgula Y. Tá, mas vamos voltar aqui. Na verdade, agora eu tô pensando por que que eu escrevi esse negócio. Tá, sim, lembrei. Essa multiplicação aqui que a gente está fazendo, né? Então, pensa que essa é uma matriz A qualquer, ela está sendo aplicada a um vetor V e vai me retornar W. O que acontece? W é uma combinação desses elementos, né, da coluna. E aí, o que acontece? Em particular, um elemento da coluna de T é uma é a aplicação de T na base, né? Que eu estou querendo usar, na base nova. Então, o que acontece? O meu W, que é o resultado, vai ser uma combinação de T aplicado se a gente chamar aqui de V1, V1 e V2, né? Então, o que que W é? Ele é X T aplicado a V1 mais Y T aplicado a V2. Porque o que que é essa entrada aqui? Esse daqui é T aplicado a V1, esse daqui é T aplicado a V2. Então, tá fazendo sentido o que tá acontecendo aqui? Sim, tá aplicando, tá fazendo uma transformação linear, quer dizer, tá fazendo uma combinação linear com a base de uma coisa que está em outra base. Sim. E daí o W que a gente vai encontrar vai estar nessa base nova. Certo. Um pouco confuso, talvez, porque são muitas informações. Aí essa seria a forma de transformar o que está na base BN para uma coisa que está na base que W tá, né? Aí, para você, aí depois vocês vão ver, acho que o Thiago vai ter comentar um pouco mais de calma. Porque aí você consegue mostrar que essas matrizes de mudança de base, elas necessariamente têm uma inversa. Então, se eu consigo uma matriz que me leva de uma base para outra, eu também consigo fazer a volta. Mas isso não é exatamente ainda isso daqui. A ideia só que eu estou tentando comentar é só de uma forma um pouco meio não tão rigorosa sobre como essa coisa da transformação ela não é a gente que força uma matriz sobre ela. A gente atribui uma matriz que representa essa transformação que depende de uma base que eu defini como sendo a minha base que eu quero representar essa transformação. Mas ela não ela é independente dessa base, que significa que eu posso representar essa transformação usando outros números, se a gente pensar assim, mas que no fim vão me resultar na mesma coisa.
A gente pode. Tava pensando aqui, talvez uma coisa que seja legal é fazer algumas simulações depois, alguma coisa assim. Posso tentar olhar algo nesse sentido. Mas acho que moral da história. Talvez essa coisa de como essa matriz aqui que a gente usou para representar, a gente forçou ela a estar na base canônica. Como a gente fez isso? A gente aplicou ela para o 01 e para o 10. O que que eu posso fazer? Posso representar isso numa outra base diferente, que eu falei, por alguma razão eu acho que usar essa daqui é mais legal para mim. Aí a gente foi lá e encontrou quem seria T nessa outra base, né, na base nova, que era o 6666. E aí, se a gente está usando T na base nova, eu vou aplicar ela num vetor V, que vai estar escrito também nessa base. Então, uma coisa importante, eu não posso misturar várias representações diferentes. Então, tem que ser consistente. Se eu escolhi uma base, eu vou ficar com ela sempre. E, em particular, o vetor que eu vou obter, W, também vai estar escrito nessa base nova. E aí, depois do que eu falei, aí dado essas duas bases diferentes que eu tenho para o mesmo espaço vetorial, no nosso caso para o R2, eu vou conseguir determinar uma operação que vai me levar de uma base para outra, que leva um elemento de uma base para outra, e vice-versa. E essa coisa que vai me levar de uma base para outra vai ser uma matriz também, e que necessariamente vai ter uma inversa. Então, se eu consigo sair lá da minha base canônica para a base nova, eu vou conseguir fazer a operação contrária também. Ok? Nessas informações. Acho que por enquanto, se vocês entenderem isso, é suficiente. Acho que eu entendi. E tem uma pergunta no chat. Ai, peraí. Cadê? Tipo, aplicando na vida real, seria tipo, se eu colocar na base 2, que seria tipo a linguagem de código binário, que é só utilizando zeros e uns. Tipo, o 5 ele é representado. O 5 não, melhor, o 3 ele é representado por um na base 2. Aí teria como transformar esse um no 3 considerando a base 10 e da base 10 o 3 transformar em um na base 2. Isso, é um exemplo legal. Certo. Tem uma pergunta. Se operações elementares modificam a transformação linear? Hum, Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Tá. Não, né? Porque a gente viu que se a gente fizesse operações elementares,
o espaço imagem, não sei agora se essa é exatamente a sua pergunta, se responde, mas o espaço imagem a gente não modifica ele. No caso, todo mundo que a gente ia conseguir, que a gente obter antes, aplicando a transformação, a gente consegue. Então, tipo, não sei se eu entendi exatamente. Tipo, não sei se a minha resposta está respondendo a sua pergunta. Mas, tipo, se eu tenho A, aí eu aplico no vetor V, eu tenho W. Aí, e aí lá, meu W tá na imagem de A. E daí a gente viu que se a gente fizesse isso daqui, onde é uma matriz elementar, e a gente aplicasse em a imagem de EA é igual à imagem de A. Era relacionado com isso, essa pergunta? Porque aí não, eu tô pensando, né, o que que significaria dizer que, tipo, quando você fala modifica uma transformação linear? Eu vou pensar na sua pergunta. É, aí vai que eu falo alguma coisa nada a ver aqui em câmera. Esqueça que eu tô sendo gravada. Tá, mas eu queria fazer uns exercícios de autovetores e autovalores. Como, como vocês estão de cálculos de autovalores? Então, vamos tentar alguns exemplos aqui. Então, vamos começar com um exemplo 2 por 2. A gente pode dificultar a nossa vida. Primeira coisa, a gente vai querer encontrar todos os autovalores de A. Como a gente pode fazer isso? Tem que pegar a equação antes.
Com essa equação em particular. Então, como a gente vai ter P de A, lambda, menos o traço de A, mais o determinante. Com isso daqui, tranquilo. Todo mundo? Tá, então a gente viu da última vez como é que a gente encontrava, né? Então a gente colocou explícita a matriz A, menos o lambda identidade. Daí a gente calculou o determinante, daí a gente viu que tem que a gente consegue formular isso daqui, né? Então, para o caso 2 por 2 em particular, a gente sempre vale. E daí, basicamente, a nossa tarefa aqui é encontrar as raízes desse polinômio. Então, eu vou ter. Quem é o traço de A vai ser 9, mais o determinante de A, que é 20 menos 2, que é 18. Então, agora a gente só precisa encontrar quem são as raízes desse polinômio. Parece que dá 9 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. 9 mais ou menos é 3 sobre 2. Então, que aqui seria que a gente está fazendo, né? Por Bhaskara, mais ou menos. Raiz quadrada, B ao raiz quadrada quadrado. de 81, que seria menos 9 ao quadrado, Uhum. menos Menos 4 4 vezes vezes 18. AC. 4 vezes 18 vai ser 8 4 vezes vezes 9. 6, que dá 72. Isso. E aí dividido por 2. Então, isso vai ser 9 mais ou menos 3 sobre 2. Então, uma das minhas raízes é 6 sobre 2, 3. E a outra vai ser 12 sobre 2, que é 6. Então, perfeito. Encontrei os autovalores de A. Então, até aqui, todo mundo seguindo o que a gente fez, certo? Então, Sim. Aí para daí encontrar os agora, altos vetores, é só colocar essa matriz original multiplicado por alguma das raízes e colocar a matriz e fazer a igualdade disso sendo igual a essa matriz vezes outra matriz que eu tenho que descobrir. então, só colocando aqui de novo, A era 4, 1, 2, 5. E daí, o que a gente quer encontrar, né? Os nossos autovetores, que são tais que a V é igual a lambda V. Aí a gente já sabe
que um deles, que é o lambda 1, vai ser igual a 3. Ah, uma pergunta. A matriz A, ela pode ter mais. Como podem ser os autovalores da matriz A? No sentido de, tipo, quantidade. Eu posso ter três autovalores, por exemplo? Não. Considerando o R2, não. Então, tá clara essa relação, né? Com o grau do polinômio aqui e com a dimensão. Sim. Eles podem ser repetidos, por exemplo, poderia ser, por exemplo, um que é igual a 3, 3. Digamos que sim, quando o determinante é zero. Então também posso. E aí isso vai se relacionar com o que você falou com determinante. E também a gente viu que se a gente estiver considerando como autovalores só as soluções reais do polinômio, então pode ser que não exista autovalor. E aí o que acontece? Quando vocês forem ver sobre diagonalização e sobre escrever a matriz A dessa forma aqui, tem algumas matrizes, e esse D em particular é uma matriz diagonal. Essa diagonal vai ser os autovalores. Então, um spoiler do futuro. Essa matriz D vão ser os autovalores, e aí vocês vão ver que para algumas matrizes com certas características em particular, isso daqui não existe. Esse um P tal que isso acontece não existe. E aí a gente vai dizer que a matriz não é diagonalizável. Então, né, posso ter. Vocês viram isso, né, de matrizes similares? Eu posso ter matrizes que eu não consigo, que ela tá numa única família, no sentido de que ela não é similar a nenhuma outra. Ela não divide o polinômio característico dela com nenhuma outra matriz, por exemplo. Então, posso encontrar essas matrizes que você consegue ter algumas propriedades em particular, onde eu não consigo escrever ela usando uma outra matriz similar, porque ela não tem, ela não é similar com nada. Ela é única. Mas enfim, voltando aqui. Então, tem algumas coisas, né, que a gente pode dizer sobre autovalores, só para relembrar, que é interessante. Se o meu polinômio característico tem grau 2, eu tenho no máximo duas raízes, vou ter no máximo dois autovalores diferentes. Pode ser que eu não tenha nenhum, pode ser que eu tenha dois iguais, por exemplo. Daí, agora, eu quero encontrar um V correspondente aos autovalores que eu encontrei no item A. Então, agora eu tenho isso daqui. Como é que eu posso fazer para encontrar V? Já tem o valor de A, aplicar e pronto. Mas aplicar em quem? Tipo, A É vai que ser. é porque o V é desconhecido, né? A gente não sabe quem é V ainda. Sim. Deixa eu ver então.
você aplica num V, tipo genérico, tipo um XY, e aí você faz o sistema aí para descobrir quais são as Uhum. soluções disso aí. Então a gente pode reescrever assim, certo? Isso daqui é igual a zero. Mesma coisa que aqui em cima, só estou escrevendo de um jeito diferente. E daí, quem vai ser essa matriz aqui vai ser 4 menos 3, que é igual a 1. Aqui 2. E 5 menos 3, que é igual a 2. Aí eu vou no meu V, que é o V1, V2, porque eu não sei quem ele é ainda. Então, eu vou ter que V1 mais V2 é igual a zero. O que acontece é que eu tenho. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que V1, ou melhor, tem que V2 é igual a menos V1. Daí, a cara das minhas soluções para esse sistema vão ser o seguinte: vão ser V1 na primeira entrada do vetor e menos V1 na segunda entrada. E aí a gente viu que a gente pode fatorar esse V1. E em particular, ele vai poder ser qualquer real. Só que eu vou escolher V1 diferente de zero, né? Porque a gente quer uma solução não trivial. Daí, se a gente dizer que V1 é 1, então eu tenho um autovetor associado a lambda 1, que vai ser 1 e menos 1. Tudo bem aqui o que aconteceu? Sim. Aí tem uma coisa que a gente viu também que o que acontece, né? Quando eu fixo um alto valor, eu tenho não só um vetor associado a ele, mas eu tenho uma coisa que vai se chamar alto espaço. Então eu tenho um espaço de vetores, tem uma porção de vetores que vão estar associados ao alto valor, que vão ser todos onde eu posso determinar, né? Eu pego um V1. Então, quem é esse alto espaço? Ele é o conjunto dos vetores que são dessa forma aqui. 1 menos 1 e V1 pertence aos reais. Então, todo mundo que está aqui dentro está associado a esse lambda 1, que é igual a 3. Só que como a gente só quer encontrar um autovetor, então, em particular, a gente escolheu esse. Aí agora, o outro, ops, o outro autovetor, o outro autoespaço, né, que a gente pode encontrar, a lambda 2 é igual a 6. Como é que a gente faz aqui agora? Aí repete o mesmo passo. Faz aquela igualdade
passa o que está no lado da direita para o lado esquerdo, multiplica o 6 pela identidade, aí vai ficar uma matriz e pronto. Aí vem soluções que levam o V que leva A menos 6 a 0. Uhum. Então, peraí. 4, 1, 2, 5. Só para relembrar aqui. Então, essa daqui. E agora eu vou ter menos 2, 1, 2 e menos 1. Aí a gente vai aplicar no nosso vetor V1, V2, vetor genérico, porque a gente não sabe quem ele é. Isso aqui vai ser igual a 0, 0. O que acontece? Eu tenho que menos 2 vezes V1 mais V2 é igual a 0. Aí eu fixo o V1. E daí a gente sabe, né, que essa equação aqui na primeira linha e essa daqui são a mesma, né, necessariamente. Quem é o meu V2 em função de V1 vai ser 2V1. 2V1. Aí, se a gente fatorar isso daqui, colocar V1 em evidência, eu tenho 1, 2. E aí, mais uma vez, V1 para qualquer R. Mas aí, em particular, eu vou querer um autovetor que não seja 0, 0. Aí a gente vai ver por quê. Então, eu vou escolher 1, 2. Aí, se vocês observarem uma coisa, olhando esses dois autovetores aqui, 1, menos 1, 1, 2, vocês conseguem dizer alguma coisa sobre eles? Eles são ali. Sim. Gabriel, tu me falou. Ah, tá. Aham, Os dois são ali. O que acontece? O que eu posso fazer com essa informação? Que os dois são ali. Criar uma base com eles. Posso criar uma base com eles para representar o meu espaço. E aí, olha que curioso. Eu tenho esses dois vetores. Eles são ali. Posso formar uma base com eles. E aí, tudo que eu estava fazendo antes, na minha base canônica, que a gente falou no começo, né? As transformações que a gente estava definindo e tudo mais. Agora a gente pode fazer com essa base de autovetores. Então essa seria a base canônica desse. Como posso falar? Dessa base. É isso? A base canônica da base. Dessa nova base aí. Essa seria a base canônica. De certa forma, né? Esse é o nosso 0110. E aí, o que é interessante é que
a gente vai conseguir fazer algumas coisas com essa nova base. Vamos fazer uma coisa? Então, vamos pegar a nossa matriz A, que era... Quem era? 4, 1, 2, 5. E deixa eu pensar aqui coisa. Tá. E vamos fazer essa P como uma. A gente vai definir essa matriz com os autovetores que a gente escolheu, que é 1, menos 1 e 1, 2. Aí, vamos... Então, vamos pegar um vetor 2, 0, que eu tô tentando falar o seguinte: faz sentido para vocês P ser uma matriz de mudança de base? Vocês acreditam nessa afirmação que eu fiz? Se a senhora disse que tá certo, tá certo. Não, eu posso errar, é sempre possível. Eu só não entendi o porquê, mas Isso aí foi o agrupamento das duas Porque bases. vamos pensar assim. Que a gente estava falando de mudança de base, né, no começo, que a gente tinha um vetor lá, que era AB, na base canônica. Daí a gente vinha e escrevia ele como uma combinação de um V1 da nova base e beta vezes um V2 da nova base. Aqui a gente está no mundo 2x2, né? Então, ó, pera, não, no R2. A gente está no R2 aqui. E aí, o que a gente falou é que isso por definição, né? Então, esses alfa e beta, que são os coeficientes, é a forma como eu escrevo ele na base nova. Porque, né, a gente viu no exemplo da base canônica, que, olha só que inconveniente, né? Um é 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1.
Essa daqui é a base, é o V1 da base, né? Que a gente chama G1 sempre. E aqui o E2. E aí, esses coeficientes, 1 e 1, são justamente as entradas do vetor. Daí a gente generalizou isso para falar, se eu escrever numa outra base qualquer, então a representação nessa base desse vetor vai ser alfa vezes o V1 mais beta vezes o V2. Então, peraí. Deixa eu ver se essa notação não tá esquisita. Peraí. Aqui. Né? Então, o que é essa representação aqui? Eu tenho as entradas alfa e beta, e aí eles se referem aos coeficientes do vetor. Os coeficientes que multiplicam os vetores da base. Aí, o que a gente está dizendo é: o que é isso daqui, né? Agora, eu acho que eu que estou fazendo uma confusão na anotação das coisas. Porque o que é isso? Isso é V1, V2, vezes alfa e beta. Ah, tá. Tava certo. Então, o que acontece? Eu tenho gente, agora eu tô confusa com a anotação. Mas o que eu tô querendo dizer, acho que pela matriz faz um pouco mais de sentido. Tipo, eu tô aplicando essa matriz num vetor alfa, beta. Tá. Eu vou parar por aqui, senão eu vou falar alguma coisa que não faz sentido para vocês. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa coisa aqui, de como você de como você encontra esses autovetores, para alguns exemplos a mais, e se faz sentido para vocês que isso forma uma base. Eu vou parar de gravar.